Olá a todos, boa tarde, Olá, bem-vindos, muito obrigada por se terem juntado a nós. Vamos só, entretanto, aproveitar aqui estes primeiros minutinhos para também garantir que estamos todos a ouvir bem, a ver bem, boa conexão à internet, também uma vez que vamos partilhar aqui o ecrã e entretanto também aproveitamos e nos apresentamos. Eu sou a Margarida e trabalho com o apoio ao cliente do Nutrium, ou seja, normalmente quando nos enviam mensagens para o chat, por exemplo, ou para as redes sociais, por norma até pode ser comigo que estão a falar e junto comigo está a Manuela. eu sou a Manuela, acho que já me conhecem de outras demonstrações anteriores. Eu faço parte da equipa de nutrição e também da equipa de marketing, e também estou aqui hoje para auxiliar a Margarida em qualquer questão mais técnica sobre o software, mais relacionada com a parte da nutrição. Exatamente, obrigada Manuela. Entretanto, aproveito então aqui já para indicar que nesta demo nós não temos chat, mas temos a possibilidade de perguntas e respostas, ou seja, podem usar à vontade. A Manuela está aqui então para me auxiliar nesse sentido, vai respondendo às vossas perguntas e vamos também tentar responder durante a própria demonstração, se for conveniente. Vamos tentar responder a tudo direitinho. Se por algum motivo a demo vai ter cerca de 1 hora de duração, se por algum motivo não conseguirem ficar até ao fim ou não estejam agora a ver desde o início, não tem qualquer problema, a gravação vai ser enviada depois para o e-mail com que se registaram. E entretanto, eu acho até que já podemos começar, já temos aqui uns minutinhos. Lá está, vamos então começar. Qualquer dúvida já sabem, estejam à vontade. Estamos mesmo aqui para ajudar também a conhecer melhor o programa e qualquer questão e formas de agilizarem as vossas práticas com o software, por isso estejam à vontade, isto é mesmo para vocês. Eu vou então aqui começar a partilhar o ecrã. Um bocadinho. Entretanto, eu acho que já estão a ver, se não estou em erro. E ora então, vamos começar. Esta é a página principal do Nutrium. Como podem ver, nós já temos aqui esta consulta agendada, que vai ser a cliente que vamos usar agora para a demonstração. Neste caso, esta cliente já estava registada, mas por algum motivo o cliente ainda for a primeira consulta, podemos então registar e para isso dirigimos-nos aqui abaixo a esta opção de registar cliente. E como podem ver, aparece automaticamente esta tabela, onde nós temos então de preencher o nome completo, estes dados que são mais obrigatórios, tem aqui o asterisco, e tem então aqui a possibilidade de registar o cliente e depois logo a seguir agendar a consulta. Ao clicar em agendar a consulta, vocês vão ver que são automaticamente encaminhados para a página da agenda, onde depois também têm então aqui acesso ao calendário, tudo direitinho, para verem então como é que é mais conveniente convosco, com o cliente. E também aproveito já aqui para vos informar de uma funcionalidade nova que lançamos hoje, que agora permite, como vocês podem até ver aqui com esta cliente que vamos ter, que agora permite, no momento em que estamos a registrar o cliente, também solicitar o pagamento da consulta. Ou seja, esta cliente está pendente, porque claro, é uma cliente exemplo, mas caso vocês enviem esse pedido ao cliente, a consulta só vai ser confirmada a partir do momento em que o cliente fizer o pagamento, algo que já me estavam a pedir aqui há algum tempo. É de facto uma funcionalidade que foi lançada hoje, esperemos que também seja útil nesse sentido. Mas depois também vamos ver tudo isto direitinho e vamos então aqui começar a consulta com a Ana. Vamos iniciar. E automaticamente abre-nos então aqui o fluxo de consulta do Nutrium. Temos 8 passos. Para os efeitos desta demo, nós vamos seguir os 8 passos direitinhos, mas vocês não têm de o fazer, podem simplesmente saltar, por exemplo, para a tabela, para a secção das refeições, sem qualquer problema. Isto é mesmo aqui para seguirmos tudo direitinho ao longo desta demonstração. E como vocês podem ver, tal como eu já indiquei, esta é uma paciente já recorrente e nesta primeira página nós conseguimos ver então as informações que são mais relevantes para uma consulta. Todos estes campos não são de preenchimento obrigatório, ou seja, vocês podem ver até que alguns estão em branco. São campos que podem ajudar nas nossas consultas, mas obviamente não têm de ser todos preenchidos, também dependendo do tipo de consultas de nutrição que vocês dão. Temos a história alimentar, a história clínica, a história pessoal, também aqui podemos registar os comportamentos alimentares, por exemplo, e algo que eu gosto muito nesta página é que podemos também registar aqui o diário alimentar. Eu até vou clicar. Isto aqui vai nos servir para depois, mais à frente, quando estivermos a fazer
a refeição, a dieta para a cliente, vamos conseguir aqui ter uma noção já do que é que ela come, se podemos reutilizar, se podemos alterar alguma coisa, ou seja, dá jeito neste sentido. E a coisa boa é que, também podemos, depois também ficamos aqui com a data direitinha da consulta, a data em que registramos este diário alimentar. Depois, mais para baixo, também conseguimos ver aqui alguns objetivos. Nós temos, por exemplo, a indicação que queremos que até o dia 31 de março a cliente beba 2 litros de água por dia, mas também podemos eliminar ou podemos adicionar novos objetivos, sem qualquer problema. E depois também temos aqui uma parte para ficheiros. Normalmente, vocês até podem clicar aqui e adicionar novos ficheiros, vocês vão ver que existem categorias. Por exemplo, análises clínicas ou até documentos de privacidade e consentimento, muitas vezes também nos é pedido. Até fotos de comparação, às vezes também os nutricionistas profissionais de nutrição também gostam desse tipo de ficheiros e podem sempre anexar aqui, vai sempre ficar na conta do cliente. Nós neste caso temos aqui um plano alimentar, temos o diário alimentar da cliente e temos também umas análises. E por fim, algo também que eu queria reforçar é que o Nutrium agora está já adaptado para consultas, não só consultas normais de nutrição, mas também para crianças, para pessoas grávidas, desportistas, e neste caso, por exemplo, nós vemos que esta cliente esteve grávida e agora está aqui em tempo de lactação. Para adicionar, apenas tenho de fazer aqui, o software adapta automaticamente, ou seja, a partir do momento em que vocês indicam que o cliente é de sexo feminino, vai aparecer este campo em branco, depois vocês podem preencher. O mesmo acontece se for criança, a partir do momento em que indicam que tem menos de 18 anos, depois, por exemplo, nos gráficos e no planeamento, vocês vão poder ver as curvas de crescimento, tudo direitinho. E depois também aqui há algumas observações que podemos deixar, caso estas opções que nós temos aqui, por exemplo, intolerâncias ou alergias, caso aqui alguma coisa não esteja disponível, nós podemos sempre registar aqui e mais uma vez vai ficar com a data. Isto, sem dúvida, que é aqui o mais relevante nesta primeira página. Agora vamos seguir aqui para a secção de acompanhamento. E esta secção, numa primeira consulta, vai estar em branco, ou seja, não vai haver muita necessidade de vocês consultarem esta página, porque esta página é mais para os clientes que já têm o acesso à app, ou seja, é para nós conseguirmos fazer o acompanhamento desses mesmos clientes, conseguimos ver aqui as atividades direitinhas, ou seja, tudo o que eles registram na app nós conseguimos ver aqui. Temos o calendário, tanto por mês como por semana, como for mais cómodo para vocês, e conseguimos ver se a cliente está a cumprir ou não os objetivos, a refeição que nós lhe demos, aqui tudo direitinho. Por acaso vemos que ela o pequeno almoço e o lanche também a cumpriu, mas não cumpriu o almoço. Vemos também a ingestão de água e até a análise global diária também vai aparecer aqui. Depois também temos aqui de lado algumas conversas, algumas mensagens que podemos vir a trocar com a cliente, neste caso elas estão em aberto, mensagens que trocamos através da app. E depois uma funcionalidade que eu gosto muito é que, para além de podermos ver as atividades todas, também podemos filtrá-las. Por exemplo, neste caso eu ponho apenas o diário alimentar e consigo ver que de facto a cliente não cumpriu o almoço que eu lhe dei, fez algumas alterações e depois ela indicou então, ela mesma, até podem ver aqui, adicionou alimentos pela app e também pôs aqui uma foto, que dá sempre jeito depois de ver. Conseguimos ver também, por exemplo, em termos de atividade física, vemos que ela recentemente, ainda esta semana, fez aqui cerca de 20 minutos de caminhada, por exemplo, e até mesmo, por exemplo, aqui registar peso, também é possível ver, e até podemos depois, tendo em conta estas atividades, estes registros que ela vai fazendo, até mandar mensagens motivadoras: parabéns Ana, estás aqui mais perto de cumprir o teu objetivo, ou até mesmo se virem que ela não está a cumprir tanto o plano. Então porquê? Passa-se alguma coisa? Achas que temos de alterar alguma coisa? Ou seja, esta secção é mesmo mais para este tipo de acompanhamento. Lá está, não vai ser tão útil numa primeira consulta, mas posteriormente sem dúvida que faz toda a diferença. Depois temos aqui a tabela, a secção de medições, e eu sei que falo muito depressa, por isso se entretanto já sabem dúvidas que tenham, estejam à vontade para tirar com a Manuela, e depois nós também vamos vendo aqui ao longo da demonstração. Esta secção às vezes gera um bocadinho mais de dúvidas com os nossos clientes, e eu, como estou no apoio, sei isso também pelo feedback que vou tendo, e passo então a explicar. Nós temos duas formas de poder preencher as medições dos clientes, e neste caso será ou individualmente, por exemplo, já temos aqui por defeito selecionado o peso, mas se eu quiser, por exemplo, aqui
adicionar o perímetro abdominal, eu vou clicar e posso pôr aqui, vamos pôr aqui apenas para vocês terem uma noção do registro, e podem ver que ficou aqui já registado manualmente. E podem fazer isso com todas as medições que nós temos. Mas também é normal que se calhar seja um bocado maçador para vocês, e o que nós costumamos sugerir é que registrem as medições todas ao mesmo tempo, e para isso basta clicar aqui em registro de medições em simultâneo, e como podem ver tem aqui já a data, e vocês podem então pôr aqui as atualizações todas, por exemplo, ou então aqui indicar que a cliente está com 58, um exemplo. E vamos sempre preenchendo, e depois eu registro, e o software automaticamente já fez a atualização, e como podem ver já vai aparecer também aqui, se eu clicar depois em peso, já vão aparecer aqui então os registros anteriores, e agora aqui o peso da cliente. Ou seja, podem fazer destas duas formas, tal como eu estava a indicar, mas também há uma outra opção, que é para aquelas pessoas que utilizam, por exemplo, balanças bioimpedância, podem pensar, mas então eu uso uma balança e depois tenho que preencher tudo manualmente. Não necessariamente, nós no Nutrium temos integração com duas balanças, que são a InBody e a Acare, e caso tenham uma destas, vocês podem então clicar neste símbolo aqui e optar pela vossa balança, e depois com o documento CSV que a balança vai gerar, vocês podem importar e vai ficar aqui tudo direitinho. Uma outra coisa que os clientes me costumam dizer quando vêm falar comigo no chat é que, de facto, nós temos muitas medições, mas as medições que eu queria vocês não têm. Ou seja, como é que eu posso alterar essas medições? E é muito simples, há forma de fazer isso. Para isso, vamos descer então aqui um bocadinho na página, e mesmo no fim vamos ter configurar tipos de medições. E ao clicar, vamos então ser encaminhados para a nossa página de configurações, e vocês podem ver que temos então aqui toda esta panóplia de medições, e ao clicar aqui no lápis, eu vou poder então indicar quais as medições que quero já por padrão, ou seja, a partir do momento em que eu as indico aqui, elas vão automaticamente ser medições padrões para todas as consultas futuras que eu vá ter, e mesmo para esta também. E posso ir então aqui tirando uma ou outra que não quero, como podem ver, temos várias em termos de composição corporal, de dados analíticos, peço desculpa. E depois, então clicamos em atualizar os tipos de medições e voltamos atrás, e o software já vai ter feito então essa alteração, e já vai ter então aqui estas medições, como podem ver, que eu não tinha inicialmente e que uso de facto muito nas minhas consultas, e que quero que agora comecem a aparecer nas minhas consultas normalmente, ou seja, elas vão ficar por padrão, e vocês podem tirar, podem aumentar, como quiserem. Depois também temos aqui esta tabelinha dos objetivos que queremos atingir com esta cliente. Também podemos deixar estes objetivos na página de informações, como vocês viram há pouquinho, ou podemos adicionar também aqui um novo objetivo. E também temos aqui, neste caso, como a cliente já é a nossa cliente há muito tempo, nós já temos aqui um gráfico de progresso relativamente ao peso, que é o que nós temos aqui selecionado. E se agora vocês me disserem, Margarida, isto é muito interessante para nós, mas também seria bom os clientes poderem ver isto, é possível? Claro que sim. Neste caso, aqui ao lado, no símbolo da impressora, vocês clicam e vai ser aberta uma janelinha automaticamente, e como podem ver, vocês têm aqui logo em primeiro lugar os vossos dados do vosso consultório, têm aqui o vosso logo, e também aparece esta janela que vos permite guardar como PDF, se quiserem enviar por e-mail, por exemplo, ou então simplesmente imprimir. Depois também temos aqui os dados do cliente, temos aqui os últimos valores que registamos, e depois temos então aqui os gráficos já com estas alterações e com este progresso da cliente ao longo do tempo, que eles normalmente gostam sempre de ter acesso a estas informações, também para sentirem alguma motivação e algum ânimo, é sempre bom, e mesmo para nós, claro. Pronto. Nesta secção, se não estou em erro, eu acho que é de facto o mais importante. Lá está, é muita informação, mas é mesmo importante que vocês saibam que estas medições que aparecem aqui não são as únicas que temos, e vocês próprios podem criar as vossas medições padrão segundo as vossas consultas, o tipo de consulta que vocês dão, temos sempre estas opções, e depois, claro, escreveram individualmente ou então registar em simultâneo. E agora vamos para a secção 4, que será aqui a do planeamento.
E como vocês podem ver, já está aqui tudo automaticamente preenchido. Isto porquê? Porque o Nutrium, conforme as indicações que nós deixamos aqui na tabela de medições, na secção de medições, automaticamente vai preencher todos estes dados. Nós podemos ou não concordar, mas o software preenche. Se não concordarmos, como vocês podem ver, vão estar sempre aí este tracejado. Ao longo desta página o tracejado está presente, o que quer dizer que vocês podem sempre alterar. Por exemplo, não concordo tanto com isto e vou pôr, por exemplo, assim apenas. E o software vai automaticamente permitir esta alteração. O mesmo acontece aqui para os cálculos. Nós já temos aqui, por exemplo, a dizer que o cliente é pouco ativo em termos de atividade física, mas até pouco que ela é sedentária e quer que ela se torne muito ativa, por exemplo. E como podem ver, o programa vai sempre atualizando à medida que vamos fazendo essas alterações. Inclusivamente aqui, por exemplo, nas necessidades energéticas diárias, se eu alterar, ele vai atualizar. O mesmo com estas várias equações que nós temos disponíveis. Vocês podem sempre escolher a vossa também, conforme a vossa preferência. Vou pôr aqui, por exemplo, a Harris Benedict, como podem ver. E o mesmo acontece aqui também com a distribuição dos macronutrientes. Vocês podem mexer aqui com estas barrinhas e elas vão também ajustando aqui em termos de quantidade e tudo direitinho. Agora, também há muitos clientes que me dizem, mas é muito chato ter que estar aqui a fazer isso por essas barrinhas. Sem problema, vocês podem escrever aqui, onde está o tracejado, e vai ficar tudo direitinho na mesma. E depois o mesmo acontece aqui com a quantificação dos nutrientes. E depois, em termos de duração, nós podemos aqui definir a duração do plano alimentar da cliente. Nós temos maio de 2021, mas podemos alterar, se calhar dar-lhe um bocadinho mais de tempo, por isso até posso pôr junho e vai ficar tudo direitinho. Também gostaria de frisar nesta secção, se vocês se recordam, na aba das informações, eu disse que o software agora está adaptado para crianças, para desportistas, para grávidas, e neste caso uma questão que muitas vezes me é colocada por profissionais que dão consultas a desportistas é se tem a possibilidade de fazer mais que um planeamento, e sim, sem qualquer problema, para isso. Quando diz aqui a omissão, nós vamos criar planeamento, e por exemplo até podemos pôr dias de treino, até como já aparece aqui, e como eu não quero que o planeamento seja igual ao anterior, eu vou pôr não copiar, e vou criar um novo planeamento, e como podem ver vai então aparecer já aqui este novo planeamento para depois alterarmos como quisermos, e depois aqui neste até podemos alterar o nome e pôr, por exemplo, dias de descanso, e sem problema que vamos conseguir fazer isso. Isto também para vocês terem uma noção que de facto é possível fazer este tipo de alterações para clientes desportistas, por exemplo, que não é o caso desta paciente em específico, por isso eu até vou aqui tirar, mas é para vocês terem uma noção que de facto é possível fazer mais que um planeamento. E agora vamos passar então para as refeições, para a tabela das refeições, que esta normalmente é aquela que os profissionais mais gostam de conhecer. No Nutrium nós temos várias formas de criar planos de alimentação. Como vocês podem ver, já temos aqui um plano criado, e eu vou aqui tentar referir todos, ver se não me esqueço. Podemos começar então aqui até, por exemplo, pelo pequeno almoço. Nós já temos aqui estas duas opções, mas eu agora, e também faço aqui a referência, peço desculpa, se vocês recordam, na aba 1 nós tínhamos então aqui o diário alimentar e ele volta-nos a aparecer aqui, ou seja, nós podemos depois fazer o plano de acordo com o diário, podemos abrir, ver tudo direitinho, ver se queremos manter ou não, mudar alguma coisa, ou seja, vai dar sempre jeito neste sentido. E depois também podem ver aqui de lado que já temos a análise global do plano, assim como a distribuição dos macro e dos micronutrientes. E à medida que nós vamos fazendo alterações aqui no plano, estes valores também se vão adaptando conforme o mesmo. Vamos então aqui, por exemplo, fazer um teste. Neste caso seria, por exemplo, uma das formas de criar planos é criar do zero. Ou seja, apesar do Nutrium ter planos modelos que nós podemos usar e adaptar, eu quero criar um plano meu do início. E vou pôr, por exemplo, aqui um café. Como podem ver, eu tenho aqui as bases de dados já criadas e ao procurar aqui, vocês não só podem adicionar alimentos, como podem adicionar receitas, por exemplo, suplementos, podem adicionar alimentos criados por vocês, equivalentes, tudo o que nós temos, o que está aqui disponível, vocês podem usar. Até, por exemplo, produtos comerciais em termos de café não me aparece. Mas se eu colocar aqui em todas as bases de dados, como eu tenho todas ativas, já me vão aparecer aqui várias opções
e como podem ver até opções em inglês e noutras línguas, isto porque eu tenho as 16 bases de dados que o Nutrium tem disponíveis ativas, e eu depois também vos posso dizer como é que vocês podem fazer isso. Por defeito, vocês apenas vão ter aquelas mais pertinentes para Portugal, neste caso, mas sem problema algum que podem adicionar mais, até por questões também de dar uma maior diversidade no plano e na alimentação do cliente. Mas como podem ver, podemos então começar assim, e eu vou por aqui, por exemplo, até vou pôr em gramas, apenas, não, neste caso não, vai ser assim mesmo, era este que eu queria, da caneca, e vou aqui adicionar, e como podem ver já adicionei então aqui uma caneca de café ao pequeno almoço da cliente, ou então, se eu lhe quiser dar outra opção para além do café, se quiser, por exemplo, dar-lhe um chá, eu clico aqui no mais à frente de café, e ponho, vamos então procurar aqui, por exemplo, o chá, infusão de chá de ervas, pode ser, e como vocês podem ver, automaticamente já temos estas duas opções para dar à cliente, ou seja, inseridas por nós sem qualquer problema. Mas também há mais formas, tal como eu estava a dizer. E se vocês agora me disserem, mas isso dá muito trabalho, fazer tudo do zero, sim, dá, e então nós temos opções para isso. Uma delas pode ser, por exemplo, importar apenas uma refeição. E aqui, neste caso, por exemplo, no lanche da manhã, eu posso clicar aqui em importar alimentos de outra refeição, e para além de poder importar o lanche de outra cliente, de outro cliente que eu tenha disponível, o lanche da manhã, também posso importar dos planos modelos que já estão aqui no Nutrium, neste caso está este, mas como vocês podem ver nós temos vários planos que depois podem ser mesmo o que vocês acham que seria o ideal para a cliente. Vocês sugiro que explorem tudo, porque de facto nós temos muitas opções e é algo que podem fazer sem dúvida poupar tempo, até depois se não gostarem de um alimento ou outro, podem chegar aqui e eliminar, e para isso basta que cliquem neste caixote aqui, e como podem ver foi eliminado. Também podemos alterar o nome sem problema, se não quisermos, por exemplo, que vá com esta indicação, como podem ver. Podemos alterar também aqui em termos de unidades, tudo direitinho. E depois, à medida que vamos fazendo essas alterações, também aqui a análise global vai mudando. E por fim também há uma outra opção que é, em vez de importar apenas uma refeição, podemos importar o menu na totalidade, e para isso chegamos aqui e importamos então o plano alimentar, e funciona exatamente da mesma forma. Eu posso ter uma cliente muito parecida à Ana e achar que o plano que eu tenho para essa cliente se enquadra perfeitamente nela, então eu posso chegar aqui e clicar, e então eu vou indicar que quero importar este plano para a Ana, e vou clicar aqui em substituir, e automaticamente vocês podem ver que depois eu posso importar, mas se eu não quiser importar agora, eu posso agendar, ou seja, eu gosto tanto deste plano que estou a criar que não quero já que a cliente tenha acesso a outro. Então eu vou chegar aqui e vou agendar a importação, por exemplo, para daqui a uma semana, e podemos fazer isto também sem qualquer problema, tanto dos planos modelo, como dos planos já criados para outros clientes. Também queria referir que nestas opções de refeição que nós temos, vocês podem alterar o nome da refeição, vocês podem alterar a hora da refeição, e esta questão é muito importante porque em termos de app o cliente vai ser notificado das refeições e dá sempre jeito, às vezes vamos na rua e passa-nos, não é? Ou estamos a trabalhar, estamos entretidos e não nos lembramos da hora do lanche, e é sempre bom ter estas indicações. E para além disso, se eu não quiser, por exemplo, que a minha cliente tenha uma ceia, eu posso eliminar, posso remover o plano, essa refeição sem problema, ou até posso adicionar novas refeições, por exemplo, o brunch, posso adicionar um lanche pré-treino, se ela estiver a fazer desporto neste momento, para desportistas, podemos fazer isso tudo. Outra coisa que também é aqui muito recente e nós começamos a fazer, e que os clientes até gostaram, também já nos andavam a pedir há algum tempo, é a possibilidade de transportar alimentos de uma refeição para a outra, por exemplo. Eu estou a ver aqui, assim, este aqui é mais para também vocês terem uma noção como é que ficaria, mas por exemplo aqui a banana, eu vou transportar a banana para o almoço. E como vocês podem ver, a única coisa que vocês têm de fazer é mesmo mexer aqui nesta setinha de lado e podemos mover para onde quisermos o alimento. E isto também é algo que podemos fazer. Para além desta distribuição dos macronutrientes e dos micro, também temos a análise por refeição. Debaixo de cada refeição vocês podem ver a análise em questão. Peço desculpa. E depois também temos aqui, mais uma vez, lembrando aqui o exemplo que eu dei do desportista, também podemos criar uma nova versão, e neste caso eu vou supor que à segunda, à quarta e à sexta a minha cliente vai
vai treinar e então eu vou criar uma nova versão do plano e como vocês podem ver o software já vai fazer esta divisão e já temos aqui o plano que estávamos a criar e agora temos aqui o novo. Isto apenas para vocês terem sempre a noção que de facto é possível fazer. E depois, também, como vocês viram, ao poder importar de outros clientes, também quer dizer que também vamos poder importar o desta cliente no futuro, se de facto for um plano que nós gostamos mesmo, nós vamos poder fazer isso. E como é que podemos fazer? Clicamos aqui onde diz guardar, e guardar nós temos então duas opções. Temos a opção de guardar como ficheiro do cliente, que também foi o que nós vimos aqui na aba das informações, nos arquivos, vai automaticamente ficar guardado lá, ou então podemos guardar como plano alimentar modelo, e neste caso fica automaticamente assim, eu até vou deixar assim o nome, porque é mais fácil para me lembrar, e depois se quiser exportar para outro cliente posso fazer sem problema. Depois, para além disto, também há quem me pergunta, Margarida, mas o cliente só consegue ver isto na app? Não. Nós obviamente sugerimos sempre o uso da app, porque também acaba por ser mais simples, mas o cliente também pode, claro, receber por e-mail ou até entregar em mão, se a consulta for presencial. E como podem ver, o plano, neste caso, ficou assim porque eu adicionei aqueles dias, mas claro, se eu tivesse criado o plano normal também ia aparecer assim direitinho, mas vocês podem ver então, uma vez mais aqui o nosso logo, as nossas informações, as informações do cliente e depois o próprio plano. Eu até vou tentar mostrar como é que ficaria sem, para vocês verem mesmo a totalidade. Apaguei o plano. Mas pronto, vocês conseguiram então ver como ele ficaria. Peço desculpa que está um bocadinho lento. Ok. Conseguem ver então como fica o plano normal, sem a divisão dos dias. E depois, este plano também tem aqui mais informações que depois mais à frente também vos vou dizer, especificamente relativamente aqui à aba das recomendações. E podemos então seguir porque naquela secção já está o mais importante. Aqui é então mesmo como o nome indica, algumas recomendações que queiramos dar aos clientes. Por exemplo, neste caso podemos registrar aqui a atividade física e eu vou querer que a minha cliente faça uma caminhada, por exemplo. Eu vou mesmo colocar aqui esta 3 vezes por semana, mas aliás vou pôr aqui 2 vezes por semana, mas vou pôr 30 minutinhos e vou adicionar. E como podem ver já temos aqui algumas atividades para a cliente fazer, isto o cliente vai conseguir ver na app, mas também vai no plano. E depois também temos aqui o tempo médio da atividade diária, a média energética, e para além disto também temos uma vez mais em gestão de água, nós neste caso colocamos 1,5 litro a 2 litros por dia, mas vocês podem escolher, claro, o que preferirem, e também alguns alimentos a evitar e outras recomendações. Eu volto a frisar, sempre que aparecer este símbolo, quer dizer que vocês podem importar alguma coisa, e neste caso podemos muito bem importar já aqui modelos a evitar do próprio software, por exemplo aqui da obesidade, de hipertensão, até vou importar, e como vocês podem ver aparece aqui muita mais informação que poderemos sempre evitar depois, ok? Ao clicar aqui, por exemplo, podemos evitar, se houver aqui alguma coisa que não faz tanto sentido, exatamente o mesmo com as recomendações, eu aqui disse à cliente que não quero que ela consuma tanto sal, por exemplo, não quero que ela salte refeições, mas também podemos evitar, podemos importar, neste caso seria aqui o da alimentação saudável, também temos aqui por exemplo dicas para a quadra natalícia, ou seja, depois vocês também podem criar os vossos, até posso aguardar aqui, vocês vão estar a criar os vossos e poder usar para mais clientes para além desta. E agora vamos então aqui para a secção de análise. Esta secção vai ter todo o resumo do que já fizemos até agora, do plano, das medições, vai ter também o resumo do planeamento, está aqui tudo direitinho. Temos então a análise global da refeição, geral, depois temos a distribuição dos macro, das gorduras, para vermos aqui tudo direitinho, a água, o exercício físico, depois também os micronutrientes. E algo que eu gosto muito nesta secção é que depois também temos aqui esta possibilidade de alimentos ordenados para energia. E, por exemplo, eu olho para aqui e vejo que se calhar o fósforo está um bocadinho demais, ou a vitamina C, ou o manganês. E eu posso chegar então aqui e vou pesquisar por manganês e vou ver do plano que eu criei o que é que está de facto a causar um nível tão elevado de manganês e se assim quiser posso então voltar atrás às refeições e ajustar para que este nível também seja mais proporcional ao resto do plano. E depois temos então também aqui a distribuição dos macronutrientes por refeição. Apesar dos clientes não conseguirem ver isto na app, vocês uma vez mais têm a possibilidade de lhes dar estas informações
eles, ao clicar ali no símbolo da impressora, vocês vão conseguir ver tudo direitinho novamente, os gráficos a aparecer, ou seja, exatamente como aparece no software, é como vai aparecer depois a possibilidade de impressão e de guardar em PDF. Inclusive a da água, exercício físico, tudo direitinho. Eu aproveito também já aqui, como já tivemos a ver ainda agora as recomendações, e também vos mostro como é que elas aparecem no programa, ou seja, no plano aparecem mesmo aqui no fundo, como podem ver. Exercício físico, ingestão de água, tudo direitinho. E por fim, vou agora passar aqui para a secção dos entregáveis, onde basicamente nós vamos decidir como é que queremos que o cliente tenha acesso às informações que estivemos a registar. E neste caso, obviamente, podemos enviar por mensagem, por e-mail, podemos enviar para a app, porque não é? Especialmente quando está incluída em qualquer das versões que nós temos. Se quisermos enviar, por exemplo, para uma mensagem, podemos fazê-lo sem qualquer problema. Como podem ver, a cliente já está aqui, o plano automaticamente fica anexado, assim como esta mensagem padrão, que depois vocês também podem alterar, e depois podemos enviar a mensagem sem qualquer problema. E o mesmo com as outras opções. Podemos criar, por exemplo, o PDF, tal como já tivemos a ver, e depois temos aqui de lado, então, as indicações acerca da aplicação para o cliente. E a aplicação do Nutrium está disponível para Android e para iOS, e vocês têm 3 formas de dar este acesso à app, porque tem de ser o profissional a dar o acesso. E às vezes pode gerar aqui um bocadinho de confusão, por isso eu vou tentar aqui explicar tudo direitinho. Temos a opção de enviar por mensagem ao telemóvel. Neste caso nós temos o número da cliente já, e se eu quiser enviar uma SMS, a única coisa que eu tenho de fazer é chegar aqui abaixo e clicar enviar por SMS. E automaticamente podem ver aqui de lado que diz a dizer que a cliente dentro de minutos vai receber o e-mail, vai receber a SMS com o acesso à app. E depois já tem de clicar no link e vai conseguir entrar. Exatamente o mesmo vai acontecer para o e-mail. Nós temos um e-mail que temos de registar no momento em que estamos a registrar a cliente, e se eu quiser enviar para o e-mail dela, funciona da mesma forma. Dentro de minutos ela vai receber. Agora, se me disserem, mas Margarida, eu estou agora numa consulta e pronto, o meu cliente é mais velho, não tem um e-mail próprio. Se vocês bem se recordam, quando eu vos indiquei como registrar o cliente, vocês obrigatoriamente têm que indicar um e-mail. Se o cliente não tiver um e-mail, o Nutrium vai gerar um. Ou seja, se o cliente estiver convosco, também se for uma pessoa mais velha, às vezes eles gostam de ajuda para instalar tudo direitinho na companhia do profissional, a única coisa que têm de fazer é clicar aqui em gerar palavra-passe, e depois, juntamente com o paciente, vocês podem ajudar então a preencher o e-mail e esta palavra-passe que foi gerada, ou seja, esta opção de palavra-passe é apenas mesmo neste sentido, porque se vocês quiserem enviar SMS ou e-mail, a única coisa que têm de fazer é chegar aqui abaixo e escolher qual das opções. Depois também temos então aqui algumas notas de consulta que podemos querer deixar relativamente a esta consulta. Por cada consulta que damos, vamos tendo uma nova nota. E eu de facto até estava a ver se tinha aqui algum registro, mas não. E depois também temos aqui as preferências da aplicação do cliente, ou seja, apesar de eu estar a dar o acesso a esta cliente, eu posso querer que ela não tenha, por exemplo, a possibilidade de registrar o peso dela, então eu posso desativar. Mas atenção que isto apenas vai estar a ser para esta cliente, não a totalidade dos clientes. Isso é outra forma que depois eu também vou dizer como fazer. Mas podemos fazer isso sem qualquer problema, até podemos nem sequer dar o acesso, se não quisermos, se for uma pessoa mais velha, que achamos que se calhar não se vai sentir muito bem a usar a app, podemos tirar o acesso, ou nem sequer mexer, não é? Ou seja, aqui também é muito ao critério do profissional e também do paciente. E depois temos então aqui o nosso calendário, onde podemos escolher já aqui uma nova data para a próxima consulta. A única coisa que teremos então de fazer, eu até posso criar aqui um exemplo, vamos por aqui para o dia 14 e vamos usar aqui este horário. Como vocês podem ver, a cliente está aqui a enviar pedido, ou seja, o pedido de pagamento. Neste caso, como este profissional que nós estamos a usar já tem vários serviços criados, eu posso, por exemplo, marcar aqui uma consulta online e o valor vai ficar automaticamente, e posso até indicar que vai ser por Google Meet, por exemplo, e a consulta vai ficar não confirmada até a paciente fazer o pagamento. E agora sincronizar tudo direitinho, guardar e fechar. Sim. E a nova consulta vai então ser marcada, como podem ver, já aparece ali, no mês de abril. E agora podemos terminar a consulta aqui, ou então podemos chegar aqui acima e terminar. Sim.
Antes de seguirmos para algumas dúvidas que possam ter, eu até vou aproveitar para vos mostrar como é que o paciente pode ver a app, ou seja, isto é o que o paciente vê, e eles têm aqui a possibilidade de ver como têm corrido as refeições, por exemplo, pôr uma carinha sorridente, uma carinha triste. Ao pôr a carinha triste, o software vai perguntar do género, então o que é que comeste afinal? E é onde o cliente vai poder indicar alimentos extra ou alimentos que pronto, tenha comido que não os sugeridos pelo nutricionista. Também vemos aqui a questão da ingestão de água e da atividade física, tudo direitinho, como podem ver. Aqui a questão de dizer se cumprimos ou não com os alimentos, ou seja, depois isto é o que nós conseguimos ver no acompanhamento, tudo o que o cliente registrar aqui nós vamos conseguir ver lá. E pronto, acho que isto conclui mesmo a questão da consulta e eu não sei se, Manuela, houve alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, neste momento não houve nenhuma questão, não recebi nenhuma questão no nosso Q&A. Acho que estava tudo perfeito, foste muito claro em todos os passos. Só adicionar aqui duas coisas, que é na parte entre os diários alimentares e o plano alimentar, também existe a possibilidade de, em vez de registrarem o diário alimentar no passo 1, podem, como a Margarida disse, saltar para um passo à frente e podem, por exemplo, listá-lo em refeições e já fica aí o modelo de onde vão trabalhar para criar o plano alimentar, ok? É super personalizável, por isso podem fazer como preferirem. Outra coisa é ressaltar a importância da criação da consulta, do agendamento da consulta e seguir os passos e depois terminar a consulta, porque isso vai permitir a que tenhamos um histórico das consultas que tivemos. Por exemplo, quando estivermos a marcar uma consulta, se alguém nos pedir uma consulta assim do nada, não é? Recebemos um pedido ou uma chamada, nós conseguimos ver quando é que foi a última consulta daquele paciente e é ótimo para conseguirmos manter aqui toda a nossa listagem organizada. Por isso é super importante este processo de marcar e depois terminar, porque conseguimos ter aqui o registro do que temos vindo a fazer, conseguimos saber, ok, a última consulta daquele paciente foi há 4 meses, sim, está na hora de marcar uma próxima. Sobre questões específicas, então não temos nada, podemos então avançar. Perfeito, e vamos então agora aqui avançar para o menu lateral. Já vimos a parte da consulta, então esta será a primeira página, como vimos logo no início, onde nós temos então aqui algumas indicações iniciais de próximas consultas a acontecer. Também temos aqui algumas estatísticas em termos de consultas realizadas durante a semana, conversas que estamos a ter com os clientes, também indicações que os clientes deixem na própria app, como podem ver o que eu vos mostrei acerca do almoço da Ana e da atividade que ela registou, também aparece aqui tudo direitinho. Depois, aqui na agenda, é onde vocês vão poder marcar as vossas consultas, como vocês viram agora, está-me aqui a aparecer a que nós marcamos para a Ana. Como vocês podem ver, e como vimos logo no início da demonstração, aparece-vos o calendário, vocês podem ver aqui tudo direitinho, marcar a consulta como preferirem, agendar também, configurar os vossos horários de trabalho. Neste caso, o nosso profissional já tem os horários dele configurados, mas vamos, por exemplo, pôr aqui que ele à sexta-feira vai também começar a trabalhar e até vai fazer o horário que faz aqui na quarta, por exemplo. Eu vou então importar o horário de quarta-feira, que também agora está ativo na sexta-feira, ou seja, o nosso profissional agora também já trabalha à sexta-feira, configurar os horários sem qualquer problema e depois guardar. Exatamente, já está aqui tudo direitinho. Depois também conseguimos ver em termos de análise de estatísticas do volume de consultas, algumas informações gerais e até mesmo próximos aniversários, que é sempre bom também mostrar ao cliente que estamos a pensar neles, não é? E que estão lá, daqui a uns dias faz anos e pronto, e dar aqui também algum feedback nesse sentido é sempre bom. Agora, eu queria frisar aqui uma questão que é com este profissional já não é tão possível, porque ele já tem os lugares de consulta marcados, já tem os serviços, como vocês viram. No entanto, esta parte que aparece aqui normalmente vai aparecer assim. Ou seja, vocês vão ter esta indicação, configure o serviço de marcação de consultas. Isto é o que vos vai permitir, por exemplo, ter um link que depois os vossos clientes vão conseguir usar para marcar consultas ou até mesmo vocês partilharem nas vossas redes sociais, também de forma a ser mais fácil o agendamento de consultas convosco. E neste caso, para vocês conseguirem ter acesso a esse link, vocês têm que preencher estes 3 passos. Têm que preencher os locais de consulta, o horário de trabalho e os vossos serviços. E depois disso, vai-vos aparecer assim.
vão ter este link, que é o link que vocês vão então poder depois copiar, lá está, nas vossas redes sociais, por exemplo, e até dizer já a clientes mesmo que vocês já tenham há algum tempo e dizer, olha, João, eu agora já tenho aqui este link, olha, se quiseres marcar as suas consultas a partir de agora, podes fazê-lo por aqui. Se for mais simples, é algo que podem fazer também sem problema, e isto também vai ser algo muito bom depois para o website que vocês podem criar com o Nutrium, que eu também vou referir daqui a pouquinho, mas sem dúvida que é uma boa aposta fazer esta configuração. Depois seguimos então para a parte dos clientes, e aqui basicamente nós vamos conseguir ver todos os nossos clientes, ou seja, como podem ver tem aqui uma lista, são a lista dos meus clientes neste momento. Se eu quiser registar, eu posso registar um a um, neste caso, ou apenas registar um cliente, não é? Eu posso clicar aqui e conseguimos então registrar o cliente. Mas agora se vocês estão a começar, por exemplo, e me dizem, Margarida, eu tenho 100 clientes e eu não vou estar a registrar um a um, também não há problema, vocês também podem importar. Neste caso, clicam aqui em importação de clientes e depois o que vão ter de fazer é então preencher, seguir estes passos, e depois os clientes também vão ser importados, ou seja, não há problema, sejam muitos, sejam poucos, há forma sempre de criar o cliente. Para além disso, nós também temos aqui a possibilidade de filtrar os clientes, ou seja, vamos supor que, até vou clicar aqui para vocês verem, por exemplo, posso filtrar por clientes ativos, ou seja, clientes a quem eu já dei consultas este mês, temos a Ana que acabamos agora, e temos a Mariana. Também posso filtrar aqui por etiquetas, que é algo que nós normalmente sugerimos, e eu depois também vou dizer como é que podem criar uma etiqueta. E para que é que isto serve? Vamos supor que eu quero, por exemplo, enviar uma mensagem a todos os meus clientes vegetarianos. Eu vou clicar aqui e estes são os meus clientes vegetarianos. Ou seja, eu agora consigo filtrar com uma maior facilidade, saber quem são estes clientes em questão, até porque, olha, agora criei um novo plano, uma receita só mesmo para clientes vegetarianos, eu acho que tu ias gostar. E sem problema algum nós conseguimos ver quem eles são e filtrar desta forma. E o mesmo vai acontecer pelos locais de consulta, neste caso o João tem 3 locais de consulta e nós conseguimos então filtrar por isso. Se eu quiser filtrar, se eu quiser então indicar, adicionar uma etiqueta, é muito simples, a única coisa que eu tenho de fazer é entrar aqui no perfil do cliente e como vocês podem ver, a Ana já tem aqui a etiqueta de hipertensão, mas eu vou aqui adicionar a etiqueta de vegetariana, por exemplo. E ela vai-me aparecer e entretanto já está aqui direitinha, e se eu voltar à secção dos clientes e voltar a filtrar, está, como podem ver a Ana também já me aparece ali, ou seja, dá muito, este tipo de filtro dá muito jeito nesse sentido. E depois temos aqui algumas estatísticas adicionais, em termos dos clientes mais uma vez ativos ao mês, os novos clientes também conseguimos ver aqui, a distribuição por idade, que também costuma às vezes dar jeito se eu quiser, por exemplo, enviar uma mensagem para clientes mais velhos, também ter uma noção, pronto, e neste caso, sim, sem dúvida que eu acho que aqui é o mais importante a filtrar, a reter, é mesmo aqui esta questão dos filtros. E agora aqui nas mensagens, funciona mais ou menos da mesma forma, nós conseguimos ver as mensagens que temos aqui com os nossos clientes, de momento ainda não é possível eliminar as mensagens, o que podemos fazer é arquivar, e assim também fica tudo mais organizadinho. Mas se eu quiser, vamos então, tal como eu estava a dizer, quero dizer aos meus clientes vegetarianos que criei uma nova receita. Eu clico ali em enviar mensagem, depois aqui em categoria eu vou pôr eu vou deixar acompanhamento, e depois em enviar para, posso escolher aqui o cliente, como obviamente posso escolher apenas um cliente, posso escolher os locais de consulta, mas neste caso eu quero os clientes vegetarianos. Eu vou clicar aqui e vou para, por exemplo, receita vegetariana, e depois notifico por e-mail, escrevo a mensagem, adiciono aqui a receita, e ao enviar já sei que automaticamente vão ser aqueles clientes que eu vos mostrei que vão receber estas mensagens. Para além disso, também temos filtros de conversas que estamos a ter, conversas arquivadas, todas as conversas, categorias, se vocês se recordam, ao enviar aquela mensagem eu consegui filtrar, por exemplo, por acompanhamento, ou seja, temos sempre estas informações adicionais que também dá jeito para uma pessoa conseguir ter uma noção, e também da troca de mensagens, e também os clientes com quem falamos mais, ou seja, é sempre bom neste sentido, e temos aqui tudo direitinho. E depois a tabela, a secção de acompanhamento, é basicamente tudo o que nós estivemos a ver na secção 2 do fluxo da consulta, mas em vez de ser apenas para a Ana,
já é geral, ou seja, é para todos os meus clientes. Eu aqui consigo ver tudo, consigo ver todos os clientes que eu tenho, tudo o que eles estão a fazer pela app, consigo, por exemplo, filtrar mais uma vez com as etiquetas, consigo, por exemplo, aqui, por exemplo, consigo ver quando é que este cliente acedeu pela primeira vez, depois de eu lhe ter dado o acesso, consigo ver se eles andam a cumprir ou não, e vejo que aqui ninguém está a cumprir, então se calhar já seria momento de mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, se podemos ajudar com alguma coisa, ou seja, também ter sempre aquele acompanhamento que às vezes o facto de não existir é o que leva o cliente depois a desistir de dar continuidade ao plano. Depois temos então aqui a secção de alimentos. E tal como eu estava a indicar, apesar das bases de dados que nós temos, das 16 bases de dados que nós temos, pode, por alguma situação, eu estar à procura de um alimento e ele não existe. Eu posso adicioná-lo sem qualquer problema, clicando aqui em criar alimento, ou então aqui neste mais de lado, como preferirem. E depois, o que eu vou ter de fazer é então dar o nome ao alimento, vou selecionar o grupo do alimento, como podem ver temos várias opções. Vou deixar aqui os valores nutricionais todos direitinhos, aqui tudo direitinho, e depois também as medidas caseiras, aqui de lado, como podem ver. E depois é só gravar e fechar. Neste caso, como eu não fiz, não ficou nada gravado, mas podem ver. O mesmo vai acontecer com os suplementos. Podem criar suplemento que não vejam aqui, podem criá-lo sem qualquer problema. Tanto nos suplementos como nos alimentos, vocês também podem pesquisar por nutriente, por exemplo, eu posso aqui pesquisar por colesterol e aparece-me logo ali o miolo do boi cozido, ou seja, como podem ver, lá está, também tem aqui a ver com as bases de dados que eu tenho selecionadas, sem dúvida que quantas mais melhor, e é algo mesmo que nós aqui aconselhamos. Com as receitas, também temos aqui algumas receitas, neste caso nós estão todas as categorias criadas, mas se eu quiser, por exemplo, pratos vegetarianos também me aparece esta opção, neste caso esta já é uma cópia, mas para além disso vocês podem, claro, criar as vossas receitas, até é incentivado, e aqui ao clicar em criar nova receita, vai ser aberta então esta página. E nesta página vocês podem colocar uma foto, por exemplo, da receita, podem colocar a categoria, posso dizer que é vegetariana, posso dizer que é boa para pessoas com intolerância ao glúten, posso imprimir esta receita até, se não quiser adicioná-la ao plano e quiser entregar ao cliente, posso imprimi-la, ou posso duplicá-la se eu gostar mesmo dela e quiser uma receita parecida, mas não exatamente igual, eu posso duplicá-la e aí vou conseguir fazer algumas alterações. Depois temos aqui as informações básicas da receita, como o nome, a descrição, o tempo de preparação, tudo direitinho. E aqui para baixo vocês vão então poder criar os ingredientes, o método de preparação, depois aqui as porções e as medidas caseiras, e aqui de lado, à medida que vocês vão acrescentar nos alimentos, a análise global, os macronutrientes e os micro vão também atualizando, tal como acontece com o plano. Depois temos aqui a análise, que também já vai ser feita pelo software à medida que vocês fizerem esta receita, o software também vai fazer esta análise. Também deixar aqui a informação, que vocês podem ver aqui esta indicação de privada. O que é que isto quer dizer? Tal como estava a referir há pouquinho, existe, com o Nutri vocês podem criar um website que não tem qualquer custo adicional, por isso só incentivo a que o façam, e podem partilhar as vossas receitas, ou seja, é algo ótimo de se poder fazer também para cativar clientes, até porque muitas vezes, se formos a ver, às vezes as pessoas quando estão a pesquisar não vão pesquisar, por exemplo, por nutricionista de Almada, mas se calhar até vão pesquisar por receita saudável para pessoas com intolerância ao glúten, um exemplo. E a probabilidade de que a vossa apareça é muito grande se clicarem aqui em pública, obviamente que eu agora não consigo, não é? Porque não tenho a receita criada, mas é mesmo algo que nós aconselhamos. Eu depois vou-vos mostrar um exemplo de site e mesmo com a receita já, para vocês verem como é que fica tudo, fica bonito também, por isso aconselho mesmo a que o façam. Depois, já mesmo aqui quase a terminar, temos aqui então a secção dos equivalentes. Como podem ver, já temos aqui alguns equivalentes por parte do software, mas também posso criar as minhas, se quiser. Neste caso tem aqui algumas. Para criar funciona tanto com os equivalentes como com os alimentos. Aqui em baixo, os grupos de alimentos, funciona tudo da mesma forma. Clicamos aqui em baixo, vai ser aberta então aquela janelinha
e nós vamos preencher tudo direitinho. Por exemplo, eu vou aqui, fruta, vamos expor, não é? E como podem ver, automaticamente já está aqui a ser criada uma lista de equivalentes, depois eu posso mudar aqui o nome, posso imprimir, até porque muitas vezes isto aqui é algo que os clientes querem, como podem ver também já aqui a análise de nutrientes por porção. E como eu estava a dizer, isto aqui é algo que as pessoas muitas vezes querem, porque nem toda a gente gosta de adicionar listas equivalentes ao plano que já está criado. Então, neste caso, vocês podem imprimir, como vocês viram, sem qualquer problema, tinha ali o iconezinho aqui, e podem imprimir sem qualquer problema para o cliente. E depois temos então aqui os modelos. Obviamente já temos aqui vários modelos criados pelo Nutrium, e eu aconselho sempre a que deixem sempre aqui esta indicação de todos os modelos, que é para poderem ver tudo, mas claro que podem filtrar pelos modelos criados por mim, por exemplo, os modelos criados pelo sistema, e como podem ver já temos aqui bastantes. O que podemos fazer, vamos supor, por exemplo, que eu gosto muito deste modelo de plano alimentar de 1500 calorias. Eu vou clicar, vou ver como é que é, e acho mesmo que ele se ia enquadrar numa cliente minha, mas eu não posso fazer da forma que vocês viram, não é? Que é importar diretamente o plano modelo, mas se eu quiser, por exemplo, fazer alterações, neste caso já não dá porque já foi um plano mesmo criado por mim, mas se eu quiser fazer alterações, eu não vou conseguir porque é um plano modelo, ou seja, ele vai estar sempre lá disponível e eu não vou conseguir mudar. Por isso, o único que eu vou ter de fazer, deixa eu ver se eu consigo com este. Não estou. Pronto, neste caso, o que eu teria de fazer, se conseguisse, era mesmo apenas duplicar. Ao duplicar o plano, eu já vou conseguir então usar com outros clientes e até depois alterar. Pronto, como vocês podem ver aqui, este plano está criado, é modelo, e eu não consigo de todo tirar nada, não consigo eliminar, não consigo mudar nada, apenas consigo ter estas informações. Ou seja, se eu quiser de facto usar este plano para um cliente, o único que tenho de fazer é clicar aqui em duplicar e automaticamente vai então ser aberta uma nova página onde este plano vai estar já duplicado, como podem ver, e aqui sim eu já vou poder fazer as alterações que eu queira. Por exemplo, eu gostei muito deste plano, mas não concordo aqui com, não sei, aqui com o Kiwi, por exemplo. Eu posso tirar o Kiwi e depois mudo aqui o nome, que é para não confundir com o plano que já está criado. Eu posso pôr assim, por exemplo, cópia. E já sei que quando estiver depois a importar para o cliente, a cópia é o que eu quero que ela tenha. E pronto, estas serão mesmo aqui as funcionalidades mais relevantes. Manuela, não sei se posso avançar. Sim, nós temos aqui, surgiram algumas questões. Eu acho que uma interessante era sobre os perfis. Oi, não tenho o vídeo. Era sobre os perfis dos clientes. Então nós falámos das grávidas, falámos um bocadinho dos desportistas, mas acho que era interessante mostrar as adaptações quando são crianças, quando é idade pediátrica. Eu acho que nós temos aqui um perfil, só passar um bocadinho pelas diferenças, pelos gráficos que são gerados, que são interessantes. Sim, eu acho que até temos aqui uma cliente que é criança, que seria aqui esta menina. Sim, se eu clicar aqui no dela, podemos ver que ela tem 3 anos, por exemplo. Exatamente, basta registar a idade que o software já vai adaptar-se a isso. Queres que passe um bocadinho pelas principais diferenças? Sim, se quiseres, eu posso ir mudando aqui depois. Pronto, então é a história da gravidez e da criança, não é? Porque é importante quando fazemos aquelas perguntas iniciais de como é que foi a gravidez da mãe, aumento de peso, idade estacional ao nascer e tudo mais. Depois a história alimentar, que já tem em consideração o aleitamento materno e a diversificação alimentar, o consumo de fórmulas e tudo mais. Eu acho que aqui são as principais diferenças. Depois é na parte do planeamento, onde temos mais destaque. Isto aqui é a parte mais interessante porque temos a parte das curvas de crescimento,
ou seja, se formos ser um bocadinho, temos aqui este símbolo dos gráficos, sempre que clicarmos nestes gráficos eles expandem e mostram-nos então a curva de crescimento. Nós temos a opção de definir por percentis e por Z-scores também. E depois é a parte do plano, ou seja, como em idades pediátricas nós focamos mais em recomendações e educação alimentar mais do que planos, nós temos aqui a opção de ter a parte do plano alimentar, ok? Temos tudo direitinho, ou seja, se for um caso excepcional em que temos que criar um plano alimentar que deve ser seguido naquele mês, tem um tratamento, ok, podemos criar. No entanto, se formos aqui às recomendações, nós temos aqui o campo das recomendações mais em destaque, é para darmos aqui recomendações de educação alimentar, ou seja, deves comer X vezes ao dia, deves levar isto para o lanche, o teu pequeno almoço deve ser assim, que até podemos adaptar o tipo de linguagem que escrevemos para a criança. E assim como o exercício físico também é algo mais um open text, ou seja, um espaço em que podemos escrever para ser mais descritivo de exercício físico, dá um bocadinho de motivação, os benefícios do exercício físico e tudo mais. E acho que são estas as principais diferenças. Outra questão era sobre as bases de dados, mas eu acho que isso vamos falar agora a seguir, por isso já cobrimos isso. Qualquer outra questão que tenham podem selecionar ali o Q&A, ou perguntas e respostas, que nós vamos tentar sempre responder a todas elas. Eu acho, não tenho a certeza, mas eu acho que conseguem ver as que já foram respondidas. Também, mesmo que não tenham dúvidas, é pertinente verem lá, porque fizeram perguntas muito interessantes, e assim podem sempre complementar com a demonstração. Exatamente, Manuela, obrigada. Pronto, eu vou então aqui seguir para a última parte da demonstração. Neste caso é mesmo aqui falar um bocadinho do vosso perfil, ou seja, onde vocês vão conseguir ver o vosso nome ou o nome da vossa clínica à direita. Temos então essas opções todas. Se eu clicar aqui no meu perfil, por exemplo, eu posso então aqui complementar as minhas informações, por exemplo, as informações enquanto profissional e mesmo as minhas informações pessoais. E se vocês se recordam, quando eu vos disse que este profissional já tem criado os locais de consulta e os serviços, é aqui que vocês podem criar, como podem ver, seja muito simples, na mesma, clicar no mais e posso sempre criar um novo local de consulta. Neste caso também será público, uma vez mais, para depois também obviamente estar disponível para marcação de consultas. Também aqui há alguns serviços já, e sempre a possibilidade de adicionar o número de serviços que quiserem, de locais de consultas que quiserem. E depois também aqui a possibilidade de registar uma secretária, que depois também terá o acesso aqui e a possibilidade de fazer o agendamento de consultas, por exemplo. Depois temos aqui a parte que eu estava mesmo à espera, mas se calhar até vou primeiro falar um bocadinho mais destas aqui, que é muito rápido, e depois também focar um bocadinho mais no site. Aqui a gestão da subscrição é onde vocês vão poder fazer a vossa compra, a vossa renovação, muito simples. Neste caso vocês conseguem deixar aqui tudo direitinho como pretendem, o plano, podemos ver aqui o tipo de plano que este cliente tem, conseguir ver os valores, tudo direitinho, ou seja, muito simples. Depois aqui nas configurações, e para a cliente que fez também a pergunta à Manuela, é nesta página, nas configurações e preferências, que vocês vão conseguir definir tudo direitinho. Obviamente as preferências do sistema, que normalmente já vêm aqui pré-definidas, terá a ver com a língua, com a hora, mas também pode ser tudo alterado, como é óbvio. Temos aqui estas possibilidades de alteração. Depois na própria agenda, em termos de aniversários, por exemplo, se queremos que apareça no calendário ou não. As pré-definições aqui da app, e isto era o que eu estava a referir durante a consulta. Se vocês se recordam, eu impedi que a Ana pudesse registrar, por exemplo, o peso dela, mas apenas a Ana. Como podem ver aqui, continua ativa para todos os meus clientes. Se eu quiser desativar, apenas tenho de chegar aqui e automaticamente vai ficar desativada para todos os meus clientes, esta opção. Vou voltar para direitinho, para não me esquecer. Depois temos aqui as preferências de consulta. Como podem ver, as notificações, se queremos aqui tudo direitinho, o estado das consultas novas está não confirmada por defeito. E depois aqui, este é o e-mail que fica, o e-mail tipo que é enviado no momento em que nós enviamos o e-mail com o plano ao cliente. Podemos alterar sem qualquer problema, como podem ver aqui. O mesmo podemos decidir o que é que queremos que saia no plano. Por exemplo, se eu não quiser que saia a data, basta-me tirar aqui outras informações e sem qualquer problema vai ser removido. Podemos também decidir como é que queremos que o design seja, design mais simples, com colunas, sem colunas,
O tamanho da letra também, se for um cliente, por exemplo, mais velho, que tenha mais dificuldade. E depois também aqui a questão das bases de dados que estávamos a ver, é aqui que vocês conseguem configurar. Ou seja, na configuração do plano alimentar. Ao clicar em tabelas de alimentos, aqui no lápis, eu vou clicar e podem ver que aparecem já todas as que nós temos. Neste caso eu tenho estas aqui selecionadas, mas se eu quiser posso usar todas e ainda vou ter muita mais opção de escolha para todos os meus clientes e não tem qualquer problema em fazer isso. Obviamente que também não tenho de o fazer, mas é algo que podem fazer e até, por exemplo, eu até gosto daquele alimento, mas está noutra língua. Se vocês recordam, vocês podem editar e podem até alterar o nome para português e assim também reutilizar. E por fim, esta parte que já vos mostrei há pouquinho, que é das medições, que vocês podem decidir quais as querem que apareçam ou não. E agora vamos aqui à parte que eu estava a ansiar, que é da página pessoal e do blog. Tal como eu estava a dizer, vocês podem criar um blog com um Nutrio e a questão é que é super simples, ou seja, não mexe com códigos HTML ou CSS, não mexe com nada disso. O Nutrium faz tudo, a única coisa que nós temos de fazer é mesmo preencher com as nossas informações e depois o site já está praticamente feito e depois vou-vos mostrar como é que fica. Mas podemos ver então aqui neste caso, por exemplo, o João fez aqui um pequeno resumo da vida dele, da história dele profissional e académica, os objetivos dele, ele também partilha aqui as redes sociais, coisa que vocês também podem fazer também de forma a serem encontrados com mais facilidade. Depois ele também tem aqui um blog, ou seja, o João já tem feito alguns artigos e nós até podemos clicar aqui para fazer outro e é assim que vai aparecer, por exemplo, escrever aqui, adicionar uma etiqueta e até podemos adicionar fotos e vídeos, ou seja, um novo artigo que vamos conseguir ter no nosso site. Depois também temos aqui os nossos locais de consulta que estão públicos, ou seja, aqueles que estão disponíveis de facto para um cliente poder fazer marcação e o que eu estava a dizer das receitas, como podem ver estas receitas estão públicas, ou seja, elas vão aparecer no site. Vamos então agora ver aqui direitinho como é que ficaria. Pronto, como podem ver, parece assim, ou seja, vocês só preencheram aquilo e o site está feito praticamente. Como podem ver, tem então aqui as redes sociais, tem aqui o blog, o sobre mim, que nós temos a ver, os locais de consulta, por exemplo, o blog de João mais uma vez a descer aqui para baixo nós conseguimos ver, as receitas, agora até vou subir aqui para vos mostrar como é que ficariam as receitas. Por exemplo, todas as categorias, e nós temos então aqui esta, como podem ver, fica super bonito, com a fotografia, o tempo de preparação, tudo direitinho, cabrito no forno com limão. E depois também tem aqui esta questão que quando um potencial cliente estiver a ver o vosso site, ele também vai ver qual é que é as vantagens de você como profissionais, neste caso ao usar o Nutrium com a app, um maior acompanhamento é sempre bom de ter e sem dúvida que as pessoas, especialmente nestes tempos em que estamos, dão valor a isso e claro, a melhor parte, um potencial cliente pode estar a ver o vosso site e lembrar-se e marcar uma consulta aqui sem qualquer problema e como vocês podem ver é assim que vai aparecer, eu vou poder selecionar o local de consulta, eu vou poder indicar o tipo de consulta que eu quero e vai ser uma primeira consulta presencial, por exemplo, o motivo, neste caso estas são as opções que disponíveis aqui no João, eu vou colocar por exemplo gestão de peso e conseguimos ver os horários que estão aqui disponíveis e eu até vou marcar, vamos supor aqui por exemplo para o dia 11, ou seja, depois temos aqui tudo direitinho, se não estiver registado como cliente eu vou então fazê-lo, se já for eu vou aqui também deixar essa indicação, até mandando um e-mail ao João a informar e depois também vou poder aqui contactar o João neste sentido, ou seja, mesmo sendo um primeiro contacto, a perguntar como é que ele funciona, qualquer coisa, qualquer dúvida que possam ter, está aqui disponível. E sem dúvida que eu acho que esta é uma das grandes mais-valias e uma das melhores atualizações que nós fizemos aqui no Nutrium, sem dúvida, até porque principalmente nesta altura, eu acho que é a mesma altura ideal para arriscarmos no sentido em que claramente não dá para fazer as coisas como fazíamos antes, não é? E nós agora temos que pronto, ser um bocadinho mais inovadores em termos de dar as nossas consultas online, dar um melhor acompanhamento aos clientes, porque também eles estão a ressentir muito, especialmente com o stress que as pessoas estão a sentir mais, sem dúvida que há uma maior necessidade de acompanhamento e não tem custo adicional nenhum, ou seja,
não dá muito trabalho de fazer, como vocês puderam ver, não tem custo nenhum. Eu acho que é mesmo uma mais-valia e sem dúvida que acho que seria algo bom para vocês explorarem. Manuela, não sei se há então alguma questão que tu queiras acrescentar, alguma... Não, sobre este tópico não, mas surgiu aqui uma questão também novamente pertinente, que é sobre, é algo que já falaste um bocadinho, mas se calhar é importante falar mais a fundo sobre a aplicação móvel, ou seja, o que é que nós podemos dar acesso ou não. Uma das perguntas foi relativamente ao chat, ou seja, se é possível ou não limitarmos este chat. Eu acho que é melhor ir às definições e ver o que é que podemos ativar ou desativar, porque nós podemos dar acesso à aplicação móvel e esta aplicação podemos controlar um bocadinho este acesso, ou seja, podemos dar a aplicação só para ser algo visual, para ter acesso, em vez de ter acesso a um papel ou um PDF no telemóvel, tem a aplicação. E aqui podemos controlar várias coisas, como pode ser a mensagem, ou seja, respondendo à pergunta da Mariana, as mensagens podem ser desativadas e não dar possibilidade ao paciente de nos enviar mensagens, ele só vai receber as nossas notificações, ou seja, só vai receber quando uma consulta foi marcada, quando o plano foi atualizado, ou quando as recomendações foram atualizadas, mas ele não nos vai poder responder. Isto pode ser, novamente, para todos, ou só para alguns. Imaginemos que temos aquele paciente que está todos os dias a perguntar-nos a mesma coisa, se pode comer isto, se pode comer aquilo, às vezes temos que pôr aqui um bocadinho de barreiras para conseguirmos ser mais, controlar melhor o nosso tempo, então podemos definir isso com o cliente, ou então para todos, ou mesmo para o registro do peso, achamos que não é saudável para o cliente estar sempre a medir-se e a informar ali na aplicação mudanças no peso, então também podemos desativar. E outra coisa é a confirmação de consultas, ou seja, marcamos uma consulta com o paciente, ele vai receber notificação e tem dois botões, dizer confirmo ou não, podemos também controlar isso. Assim como o diário alimentar, aquelas carinhas que a Margarida falou há bocadinho, também pode haver clientes que se sentem um bocadinho nervosos, ou com aquilo que tu falaste mesmo do stress, e pode Sim. não ser uma boa altura para ativar isso, então também podemos desativar. Ou seja, podemos controlar todo o acesso que damos. E imaginemos ainda que temos um cliente, por exemplo, veio a 3 consultas e nunca mais veio a nenhuma, não marca consultas, não nos responde. Então nós achamos, ok, eu acho que não é saudável para ele manter aquele plano, porque já podem nem ser as necessidades deles, eu posso tirar o acesso à aplicação, ele sai da aplicação, não faz log off e não há problema nenhum. Se ele quiser novamente ter, vai ter que entrar em contato com o nutricionista para que seja dado o acesso. E também há já um ponto de conexão, se o paciente quiser ter acesso à aplicação, vai ter que vos mandar uma mensagem. Exato. E vocês vão dizer, ok, então vamos marcar uma nova consulta para ver se as tuas recomendações continuam as mesmas, se continuas com o mesmo estilo de vida e tudo mais. Eu acho que consegui responder, era sobre então o tempo para responder e para dar feedback. Eu acho que isso aí depende de cada um e é totalmente personalizável. Exatamente. Então não sei se há mais perguntas que surgiram entretanto. Não, podemos avançar. Sim, neste caso já não tenho mais nada a acrescentar, não boa. sei se tu tens. Ok, então vamos aqui só ao passo dos pagamentos, que foi aquele que ficou, que também é algo recente que nós mandamos e lançamos, e também foi a atualização de hoje, que é a possibilidade de tratarem todos os pagamentos das consultas aqui. Obviamente que se trabalhar numa clínica e se for a própria clínica a tratar isto, se calhar não vão precisar desta funcionalidade, mas se tiverem o vosso próprio consultório, vão ao consultório online, se estiverem agora a começar e quiserem agilizar todo este processo, nós temos aqui a opção de gerir os pagamentos. Neste caso, este cliente já tem, mas o que usamos é o Stripe. Podia só para ir aqui clicar no nome do profissional e ir a... Só um bocadinho. Exato, integrações, só para verem o logo da plataforma que nós usamos. Então nós integramos isto com o Stripe, que é uma plataforma de pagamentos super segura, em que fazem todos os pedidos de pagamento e recebem tudo no Nutri, ou seja, o paciente vai receber um e-mail com o pedido de pagamento do profissional, e é tudo pelo Nutri, mas todo o processo de movimentação de dinheiro é pelo Stripe, que é uma plataforma segura e própria para isto. Nós fizemos foi uma integração das duas. E como é que é feito? Se forem ali aos pagamentos,
Exatamente, eu pedi novamente. Ou então ali onde estavam as integrações, é só ativar e depois aparece assim. E pedir um pagamento é muito simples. Agora podem fazer ao marcar a consulta, mas imaginemos que já têm consultas marcadas há algum tempo, vamos então agora pedir, enviar os pedidos. Então clicam em pedir pagamento, selecionam qual é o cliente. Ok, todos os vossos clientes são elegíveis para isso. Obviamente têm de ter um e-mail real, esse foi o do Nutrio, mas imaginemos que é real. E depois definimos aqui o serviço, qual foi o serviço que ele nos pediu. Foi uma consulta online, foi uma consulta presencial, escolhemos aqui e o Nutrium dá aqui o valor que já foi definido então nos serviços que a Margarida falou. Obviamente podem mudar este valor por algum motivo, imaginemos que querem que pague metade da consulta antes da consulta e outra metade no final. Podem personalizar isso. A descrição também é algo que podem modificar, podem dizer alguma informação, olha, motivos de confidencialidade será assim, usamos uma plataforma segura que é o Nutrium, é aconselhável pagar metade da consulta agora, metade depois, o que quiserem referir, depois solicitar o pagamento por e-mail e idealmente este aqui não vai receber em particular, mas um e-mail vai receber então isto. Alternativamente, imaginemos que o paciente diz, mas eu não recebi, agora já não sei. Vocês dizem, ok, não há problema, vão aqui, podes clicar novamente na opção, estão a ver, podem clicar e ver o estado, e ao clicarem, têm a opção de copiar o link, ou seja, podem reenviar isto a qualquer momento para o cliente, ok? E é muito simples, é só isto. E depois, quando o pagamento estiver processado, ele aparece aqui, acho que neste momento não temos nenhum, mas aparece aqui o verdinho como pago, ok? Conseguem Exatamente. ver e aparece a data, ok? É só isto, depois podem ver, ok, tenho este saldo disponível, tenho este saldo que eu tenho que receber e depois podem levantar este valor então da conta do Stripe para a vossa conta no banco, ok? É muito simples e é só isto. Outra coisa então que queríamos falar hoje, que é sobre a nossa plataforma, não é? Acho que aqui é melhor eu partilhar o ecrã porque eu tenho aqui aberto. Sim. Não é problema. Então. Ok, vamos então aqui falar sobre a nossa plataforma, que também é algo muito recente, nós andamos a trabalhar em muitas novidades. Então, eu vou falar aqui muito brevemente porque já nos alongámos um bocadinho e também fizemos uma demonstração, um webinar há algum tempo atrás, só sobre esta plataforma e como estar presente nela. Então, o que é que é? Uma plataforma de pesquisa de nutricionistas em que permite a qualquer potencial paciente que esteja online à procura, quer uma consulta de nutrição, por exemplo, quer uma consulta de nutrição em Braga, vou não posso por aqui, quer uma consulta de nutrição em Braga e vamos ver o que é que existe. Conseguimos ver aqui que profissionais é que estão disponíveis, ou seja, ele sabe aqui, ok, este é profissional, nós garantimos aqui o número de horas dos nutricionistas, temos um processo de validação e conseguem ver aqui quais são os serviços que ele oferece, o preço, de todos eles podemos comparar, existem vários locais, podem personalizar isto é muito bom para que um potencial paciente possa vir aqui e ver os serviços que oferecemos e marcar uma consulta connosco. Então, temos aqui uma listagem, chegamos cá e vamos marcar a consulta. E o processo é muito igual ao que a Margarida já falou da marcação das consultas naquele botãozinho, ok? Um paciente pode vir aqui, pedir o serviço e depois vocês recebem isto na plataforma. Ok? É só uma forma, mais um canal onde podem angariar mais clientes. Novamente, eu vou deixar aqui o link para a nossa demonstração que está online no canal do YouTube. Se tiverem interesse de saber como é que podem estar presentes aqui nesta plataforma, está lá tudo direitinho. Digo já que é muito simples e a maior parte dos nutricionistas que utilizam a nossa plataforma já estão elegíveis porque só são 3 coisinhas que é preciso, que é ter o link de agendamento, o website e a validação na ordem dos nutricionistas, ok? E eu acho que com isto concluímos
aqui os temas que queríamos falar Queríamos hoje. abordar. Exatamente, exatamente. Manuela, obrigada também pela tua ajuda aqui nestes 2 pontos e também na resposta aos clientes por mensagem e por também teres aqui dado alguma ajuda com esta demonstração, para também tentar tornar um bocadinho mais fluida. A verdade é que as duas em casa acaba por ser um bocadinho mais complicado, mas acho que tanto eu como a Manuela queremos agradecer muito a todos vocês que se juntaram a nós nesta hora e pouquinho e esperamos que tenha sido útil. Também descansar que esta não será a última demonstração que vamos fazer, claro, e também se não conseguiram assistir desde o início, por exemplo, já sabem, a gravação vai ser enviada para o e-mail com que se registaram, por isso não tem de se preocupar, vão poder rever as vezes que quiserem. E qualquer dúvida que possa surgir entretanto, eu também estou no chat para vos ajudar e disponham sempre. Exatamente. Olha, eu acabei de enviar então o link do vídeo. De qualquer forma, também podemos enviar no e-mail, porque é sempre útil verem e também percebem melhor algumas funcionalidades em específico que possamos não ter falado aqui tanto em detalhe. E eu acho que é isso, já respondemos a todas as questões. Tenho aqui a agradecer que obrigada, gostaram muito. Obrigada a nós por terem Obrigada a estado nós. aqui Exatamente, a obrigada a ouvir-nos nós. a falar sobre o Nutrium. E eu acho que é isso, não há mais nenhuma questão. Sendo assim, acho que podemos terminar aqui. Dá por terminada. Muito obrigada uma vez mais. Qualquer dúvida, disponham. Estamos aqui mesmo para ajudar. Obrigada. Obrigada.